a firmeza e a dedicação. Dedicar sempre e não desistir, ir adiante e ter força de vontade em tudo o que está fazendo, usando esses meios para conseguir e obter grandes coisas, favores de Deus, usando a fé, permanecer firme. Deus, ele trabalhará de uma forma muito grande na vida de todos aqueles que se achegam a Ele. Nunca Deus despede alguém que busca Ele. Todos aqueles que se aproximar do Senhor, Ele alcançará misericórdia. Ele será liberto, ele será purificado. Todos aqueles que clamar ao Senhor e se humilhar, Deus alcançará com a sua infinita graça e misericórdia. O homem ele tem que tomar um passo, o homem ele tem que dar um passo, ele precisa compreender que o caminho que muitas das vezes ele mesmo está fazendo, está prejudicando a ele. Mas se ele tomar uma decisão, se ela tomar uma decisão em voltar dos caminhos ruins que está e servir este Deus com fidelidade, o Espírito Santo de Deus, ele habitará sim na vida de todos aqueles que o buscam. Todos aqueles que renunciam ao pecado, o pecado ele é uma ferramenta que aparta o Espírito Santo de Deus. Todos que praticam o pecado, todos que vivem no pecado, ele desagrada o Espírito Santo de Deus, e não tem como ter o Espírito Santo de Deus praticando obras ilícitas que magoam a santidade desse Deus Todo-Poderoso. Então, por mais que Deus ele é misericórdia, por mais que ele é santíssimo e grandioso com seus favores para o homem, ele é um fogo consumidor. Tudo aquilo que mancha a sua santidade, ele perece sozinho. Todos aqueles que buscam caminhos errantes, ele perecerá sozinho, porque Deus ele dá um livre-arbítrio para a pessoa escolher a jornada que ele quer trilhar. Por isso que o homem ele é sábio, ele tem que entender os seus caminhos e se levantar enquanto está tendo oportunidade. As Escrituras Sagradas diz: aquele que está de pé, cuide para que não venha cair, para que não caia. Se está de pé, está andando, está firme na palavra, está obedecendo a palavra, fique de pé, vigie para que não venha tropeçar no meio desta caminhada e perecer, porque nós temos que ficar sempre atento à voz do Espírito Santo de Deus. A voz do Espírito Santo é muito sensível para o acatar, para poder ouvir a voz do Espírito Santo. Tem que estar em santidade para poder ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A renúncia, o homem ele tem que renunciar às obras que contaminam, muitas das vezes até mesmo ele precisa renunciar os caminhos ruins para poder ter Deus nesta jornada e nesta caminhada, porque o inimigo ele trabalha de uma forma terrível, granjeando almas, granjeando vidas, e Deus também, ele com a sua infinita misericórdia, ele acampa os seus anjos ao derredor de todos aqueles que o temem, todos aqueles que o buscam. Deus acampa os seus anjos e Deus dá o livramento. O livramento de Deus é em todo momento para poder salvar, para poder libertar e para poder não deixar cair dentro do abismo de podridão de pecado. O inimigo ele trabalha em várias formas para tentar colocar o homem em caminhos que ele possa pecar contra Deus, porque o inimigo, se ele tivesse oportunidade, ele estraçaria a vida da pessoa vivo, ele estraçaria um corpo vivo
porque a fúria do inimigo é grande contra a alma do homem, mas só que ele não pode, ele não tem esta autoridade para tomar a pessoa e estraçalhar, mas ele, com as suas astúcias ciladas, ele vai envolvendo a pessoa, ele vai envolvendo devagar, até que ele consegue destruir a vida do homem. Por isso que a palavra de Deus, ela ensina o homem a temer a Deus. Todos aqueles que temem a Deus, todos aqueles que buscam a Deus com fidelidade, ele está sempre protegido debaixo das mãos potentes do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o único eterno glorioso que tem o domínio sobre todas as coisas. O inimigo, ele faz coisas, ele tem poder de enganar, ele é o Deus deste século do engano. O inimigo, ele jaz neste mundo. Por isso que não podemos amar o mundo, porque aqueles que amam o mundo, o amor de Deus não está nele. Todos aqueles que são apaixonados pelas coisas do mundo, o amor de Deus não pode permanecer nele, disse Jesus. Que aqueles que amam os prazeres do mundo não poderá ter o grande poder de Deus, o grande amor de Deus, aborrece a Deus. As obras deste mundo é abominável. A maioria das vezes nós olhamos e vemos que as obras do mundo, ela é sujeira, é simplesmente coisas, catástrofes que está acontecendo, que acontece, e que é uma grande sujeira diante da santidade do Deus Todo-Poderoso. Por isso que Deus, ele não se troca, ele não se vende, e ele não se rebaixa para ninguém. Ele continua o guardião eterno, e para todos sempre ele será o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que tem todo domínio e todo poder. Bem-aventurado é aquele que entende a palavra, aquele que lê e entende, e aquele que teme a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que se achega ao temor, aquele que abandona o caminho do erro para adorar e servir a Deus. Todos aqueles que se achegam a Deus, meditam na palavra e permanecem de dia e de noite em santidade com Deus, em obediência com Deus, ele terá grandes favores da vontade de Deus. Assim eram os profetas que alcançaram grandes favores de Deus na antiguidade por sua obediência. Os que desobedeciam, eles pereciam no meio da caminhada. E aqueles que buscavam Deus, Deus falava com ele, e ele era usado de uma forma poderosa para trazer grandes coisas na nação. Glória a Deus. E nós, os seres humanos na face da terra, nós temos que estar sempre atentos. Jesus diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos que virão no meio de vós e enganarão a muitos. Surgirão falsos mestres, falsos profetas, que surgirão no meio do evangelho de Deus para enganar o povo, para enganar a nação. Mas bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que escarnecem, daqueles que fazem chacota, que fazem piada da palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que sai fora e que o desejo, o seu prazer é na palavra do Senhor, e nela o tempo inteiro vive em meditação, em obediência, e assim ele continuará marchando, ele continuará indo adiante. Todo aquele que medita na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus trabalha com uma forma muito grande, de uma forma gloriosa. Todos aqueles que buscam ao Senhor Jesus Cristo, ele será um dia galardoado pelas suas boas obras. As obras maus simplesmente será destruída no fogo. As obras da carne será queimada no fogo, mas aqueles que têm obras dignas de arrependimento será galardoado para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inimigo, ele
batalha todo o tempo, o inimigo ele luta e ele nunca vai parar, sempre ele vai batalhar, sempre ele vai lutar, porque o inimigo ele veio matar, roubar e destruir. O propósito do inimigo das almas do homem é destruir, é encaminhar o homem para o erro, é desfocar o homem da palavra e da verdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Somente Jesus Cristo pode interceder, somente Jesus pode, porque ele morreu na cruz do Calvário de braços abertos para poder salvar o mais vil pecador. E o sangue de Jesus purifica todo homem que crê, toda mulher que acreditar, todos que buscaram ao Senhor, todos que invocaram o nome do Senhor será salvo, porque Jesus ele garante a salvação, ele garante a libertação, e a misericórdia de Jesus sempre estará junto com aquele que busca o Senhor, todos aqueles que buscam a sua palavra. Mas aqueles que tomam um caminho errante, aqueles que buscam coisas erradas, prazeres da carne, aqueles que fazem mais a vontade da sua carne, esses perecerão, porque Deus era espírito. E importa que todos aqueles que se aproximarem de Deus, que assim o adore em espírito e em verdade, porque Deus ele é verdade. O homem se aproximou dele, ele tem que acreditar que Deus é galardoador, porque sem fé é impossível acreditar. Tem que ter fé e tem que ter firmeza e nunca deixar a palavra do Senhor. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, diz a palavra de Deus, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é Jesus. Ele foi levantado no madeiro e até hoje nós sabemos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e vivo está. Ele é o Deus todo-poderoso, o onipotente, o onisciente, o onipresente. Ele está em toda parte. Por isso nós com ele nós vamos ser salvos, nós vamos ressuscitar com um corpo de glória. Com Jesus nós chegaremos, aleluia, para todos sempre nós seremos abençoados nas mãos desse Deus todo-poderoso. Importa que o homem guarde a palavra, importa que o homem fique firme, importa que o homem permaneça. A palavra de Deus, ela é o caminho para nossas almas, é o caminho da salvação. A palavra de Deus, ela é o caminho para salvar o homem, para ensinar o homem, é a bússola fácil para o homem se achegar aonde está o Deus todo-poderoso, o Deus dos exércitos. O homem ele tem que se achegar, todos que querem ser salvos têm que se achegar e obedecer o Senhor, obedecer a sua doutrina, a sua palavra, para ser salvo um dia. Por isso Deus está sempre pronto para salvar o pecador, para libertar o pecador e dar vitória para o pecador. Jesus, ele está na direção de todas as coisas e ele está no controle de todas as coisas. Queira o homem não queira, Jesus, ele é o Senhor. Queira o homem não queira, Jesus, ele vai mandar e vai desmandar, porque Jesus é o Senhor, ele é o Salvador, ele tem o poderio, ele é o ser mais sábio, o ser mais poderoso, o ser mais glorioso, mais santo. Jesus, ele é o que merece honra, glória, louvor, exaltação e ação de graça, tanto no céu e também tanto na terra. Jesus, ele é altíssimo para toda a eternidade, e ele sempre está batendo no coração do homem. O seu Espírito Santo sempre está ali para poder salvar o homem dos seus caminhos maus. Jesus é Deus, Jesus ele é Deus, Jesus ele é o Salvador, ele é o Senhor. A honra e o louvor e a glória é para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus.